Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que na verdade... Errou. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que seus sussos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Quer saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou louco. Tu crês devera nessas coisas? Ele, quando criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai que queria vê-lo médico. E Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. Camilo arranjou a casa do encontro na Rua dos Mangueiras, na direção do Botafogo, e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. O porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração. Camilo quis sinceramente fugir, mas não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. As visitas cessaram inteiramente. Foi nesse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante, para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Camilo recebeu mais 2 cartas anônimas muito apaixonadas, como um despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa, avara. Não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Bem, eu levo sobrescrito para comparar a letra com a das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-o e rasgo-a. No dia seguinte, Camilo recebeu o bilhete de Vilela. Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Rita, subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, e esperando para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo e foi andando. Lembrou-se de ir à casa, podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo, porém não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil.
Era natural uma denúncia anônima. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já, para quê? Quanto antes, melhor. Não posso estar assim. O tempo voava, e ele não tardaria a intestar com perigo. Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o Tíburi teve de parar. A rua estava travancada com uma carroça que caíra. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ficava a casa da cartomante. Pediu ao cocheiro que esperasse e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe. Com vastas asas cinzentas, desapareceu, reapareceu e tornou a esvaiar no cérebro. Na rua, gritavam os homens safando a carroça. Anda agora, empurra, vá. Daí a pouco, removido o obstáculo, Camilo fechava os olhos. Pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. E ele via as contorções do drama e tremia. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava ali dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonhar filosofia. Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue, as fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto com as costas para a janela. Abriu a gaveta e tirou um baralho de cartas. Embaralhou-as e voltou 3 cartas para a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que o traz aqui. O senhor tem um grande susto e quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela. A cartomante não sorriu. Disse-lhe que só esperasse. Rápido pegou outra vez as cartas e embaralhou-as. Com os longos dedos finos, transpôs os maços, depois começou a estendê-las. As cartas dizem-me, não tenha medo de nada. Nada acontecerá, nem a você, nem a ela. Ignore isso. Mas precisa ter muita cautela. Fervem invejas e despeitos. Vocês se amam muito e ela tem uma beleza estonteante. Camilo estava estonteante. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito. Vá, ragazzo innamorato. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho delas. Começou a despencá-las e comê-la. Nessa ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse. Ignorava o preço. Passas custam dinheiro. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo. Olha a escada, é escura. Ponha o chapéu. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios. Recordou os termos das cartas de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Vamos depressa. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. Daí a pouco, chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entretanto, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sob o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou pela gola e com 2 tiros de revólver
atirou morto no chão.